Olá, tudo bem? Vamos ao comentário nosso dessa semana. 50 anos em 5, 5 anos em 1, efeitos da pandemia. Eu vi muito essa semana, isso não é de agora, mas é um fato, isso é perceptível no nosso dia a dia, né? Acompanhei a palestra do presidente da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, durante a Assembleia do CNC, o Conselho Nacional do Café, que teve essa semana. A gente faz consultoria de comunicação para o CNC, a gente pôde acompanhar essa palestra durante a Assembleia e ele comentava justamente sobre essas mudanças e também a questão dessas mudanças de estratégias das empresas, também em relação à comunicação. Falar em 50 anos em 5 é uma frase que o Lopes tinha ouvido de outro Lopes, do Maurício Lopes, que já foi presidente da Embrapa, e eu admiro muito, ele já falava isso lá atrás, mas é óbvio que ele jamais teria essa previsão em relação à pandemia que a gente está enfrentando, né? E sobre essa questão, a comunicação que deu uma virada e que está as pessoas estão tendo que rever estratégias de comunicação, tanto nas empresas como também as pessoas estão cientes disso, que estão envolvidas com esse dia a dia de mudanças, porque um simples post, uma simples frase que consiga um engajamento dá muito mais efeito hoje do que 30 segundos no Jornal Nacional, no intervalo do Jornal Nacional. Quem diria, né? E eram preços milionários que se paga para conseguir no intervalo do Jornal Nacional, e isso mudou, alguns paradigmas mudaram em relação a isso. É impressionante como a gente tem que mudar a estratégia, a velocidade da comunicação, da tecnologia, como está avançando. A pandemia realmente ela é sanitária e econômica. Para mitigar os efeitos da pandemia, já se passou aí de 500 bilhões de reais e deve chegar a 1 trilhão de reais. Não sabemos ainda quanto tempo temos pela frente e nem quantas vidas ainda vamos perder. Então, realmente é uma pandemia econômica e é uma pandemia que vai levar muita gente ainda, né? O Congresso, depois da lambança do STF da outra semana, que a gente comentava aqui, a gente jamais defendeu qualquer tipo de ataque ao STF, mas o autoritarismo do STF dá nisso. A gente falava justamente da barberagem da prisão. O que aconteceu? O Congresso reagiu, né? Essa questão da independência dos poderes, e que o STF está mostrando as garras e não está colaborando para essa independência, para essa harmonia dos poderes. Aí os deputados resolveram, a toque de caixa, tentar fazer uma blindagem às pressas. Ainda bem que com a pressão, justamente essa questão da pressão das mídias sociais e a pressão realmente que foi feita essa semana, não aguentaram e vai para uma comissão especial ainda, mas está rodando aí a questão de você tornar os deputados, os parlamentares inalcançáveis, né? E aí você quer tirar alguém que falou um monte de bobagem, né, e foi ofensivo e fez ataques, você faz uma punição errada, numa barbeiragem, num erro de prisão. O que acontece agora? Agora, quando você vai ver realmente os que roubam, que fazem crimes realmente graves, podem ficar inalcançáveis. Essa é a consequência do que a gente viu, né? E em vez de termos o fim, então, do foro privilegiado, vamos ter aí digamos assim, uma impunidade legalizada, né? Esperamos que não, esperamos que no decorrer dessa comissão consigam entender o tamanho desse processo, desse problema, mas acho difícil que isso não avance, né? Enquanto isso, as reformas que realmente precisamos ficam paradas, né? A tentativa de barrar, então, esse radicalismo do extremismo foi um tiro no pé, né? Que nem diz o meu amigo, prenderam um gato morto e vão deixar os gatunos soltos. Falando em pandemia, olha só como é insano que eu li essa semana, a manchete que eu li essa semana: Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só 2 para humanos. Olha, é insano quando querem infernizar, eles sempre dão um jeito de fazer uma ligação contra o agronegócio, né? Fazer uns comparativos que não fazem
o mínimo sentido, né? Pelo menos estão separando aí o que é animal e o que é humano, né? Estavam tentando misturar um pouquinho de tudo e isso não estava dando muito certo. Dentro dessa manchete, até separei algumas informações, o Brasil tem mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o país e aplicam aí 300 milhões de imunobiológicos e é uma referência, além de distribuir 25 tipos de vacinas gratuitamente. E ainda o país exporta doses para mais de 70 países. Agora, com relação à Covid-19, é uma outra situação que fugiu completamente do planejamento mundial e principalmente aqui no Brasil, que a vacina foi politizada, então a situação ficou muito pior. Agora, os pecuaristas têm que comprar a própria vacina, mercado onde tem quem compra, tem quem vende, e é isso que tem que se entender, o porquê disso, né? E o tempo dos animais. Os animais, hoje com a genética que se tem, a boa genética, os animais não completam 2 anos, não completam 2 aniversários e já viram um bife, já vão para a mesa, né? Que são os animais que vão para a engorda depois para o abate. Então, tempo difícil você fazer esse tipo de comparação, né? Então, é a mesma coisa que dizer assim, então tá, faz esse tipo de comparação, pague, consulta um veterinário e escolha a vacina do seu gosto. É mais ou menos isso, a gente acaba perdendo a paciência com um tipo de comparativo que não faz o mínimo sentido, né? E eu encerro meu comentário falando de uma situação que eu acompanhei também, a questão da gente busca a sustentabilidade. A gente acaba sempre buscando a sustentabilidade, tudo é tema de sustentabilidade. Mas quando se fala em biodiesel, parece que o biodiesel é uma coisa à parte. Nós temos um programa excelente de biodiesel que vem crescendo e é uma energia renovável, mas parece que não tem tanta importância, a sociedade não leva tanto a sério essa questão. Basta bater no bolso que aí a questão muda quando se fala em combustível, né? Foi o que eu acompanhei, o combustível entrou na mira, né? A Confederação Nacional do Transporte encaminhou ao governo federal um pedido para reduzir, então, o percentual que se usa de biodiesel no diesel, que hoje está em 12%, alegando que estaria faltando biodiesel no mercado e que a produção não estaria acompanhando a demanda. Olha, é uma alegação sem embasamento técnico, que nós temos uma previsão de safra boa, mesmo com atraso na colheita, que a gente vê principalmente a questão de chuva, né? Mas vamos ter um aumento de produção e o grãos utilizado, a soja utilizada para fazer também a questão do biodiesel. A Associação Brasileira de Reciclagem Animal, que a gente acompanhou, contestou essa nota, né? Mostrando a questão do setor de gorduras de origem animal, que é importante, matéria-prima, especialmente o sebo bovino, para a produção de biodiesel, e que o setor de sebo bovino ele acompanha o abate, que vem se mantendo equilibrado. Houve uma demanda maior no ano passado, houve uma redução nos abates em relação à pandemia, mas depois isso se normalizou e vem se mantendo equilibrado. Então, o biodiesel é muito mais que uma questão econômica, temos que lembrar que é uma questão de sustentabilidade, é uma questão de fonte de combustível renovável não poluente. Esse é o caminho. Então a gente tem que pensar em todos os lados, né? Como a gente vê hoje, a importância de se falar de política, a importância de acompanhar o que acontece em Brasília, que afeta o campo e a cidade. Até a próxima!